Muito bem, continuando o estudo da lição número 2, a parte de segunda-feira fala sobre o anjo do Senhor. Moisés, ele estava no Monte Horebe, que é chamado o Monte do Senhor. E ele viu uma sarça, uma planta que estava pegando fogo, mas não se consumia. E isso atraiu a atenção dele. Ele disse, vou me virar para lá, eu vou ver o que está acontecendo. É um milagre. Aquela planta envolvida numa chama de fogo, mas sem se deteriorar. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu a Moisés. O texto de Êxodo, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Quem era esse anjo que vetou a aproximação de Moisés da sarça que estava ardendo em fogo? Ellen White escreveu no livro História da Redenção, página 109, o seguinte, a sarça ardente, na qual um anjo do Senhor apareceu a Moisés, era o próprio Cristo que revelava a Deus. O Deus todo misericordioso velou sua glória num símbolo de aparência humilde, para que Moisés pudesse olhar para aquela planta e continuar vivo. História da Redenção, página 109. A voz que Moisés ouviu chamou-o pelo nome. Então, conhecia Moisés. Moisés, então, ficou ali parado, tirou a sandália e ficou numa expectativa diante daquele ser que falava com ele. A palavra anjo do Senhor significa mensageiro. Significa que quem veio foi o próprio Senhor Jesus, o mensageiro de Deus. Por isso, Moisés sentiu a presença do Senhor naquele momento. E agora, aquela aparição, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, estava convocando Moisés para que ele pudesse libertar o povo. O tempo havia chegado. A plenitude do tempo finalmente havia chegado para o povo de Israel. E era o momento de Deus convocar alguém que pudesse levar o povo para a Canaã, para a terra prometida. Logicamente que Moisés ficou surpreso com a convocação. Mas Deus usa muitos meios para convocar e capacitar os seus filhos. Na Birmânia, que hoje é a atual Myanmar, a Birmânia fica à fronteira com a China. Havia um homem chamado Helmantum. Helmantum era um senhor idoso, muito bem respeitado no vilarejo onde ele morava. E uma noite ele sonhou que várias pessoas importantes do vilarejo onde ele morava estavam ardendo, queimando num lago de fogo. Ele acordou assustado. E no dia seguinte, começou a falar para as pessoas sobre aquilo que havia sonhado. Algumas pessoas ficaram constrangidas com o sonho de Helmantum. Depois Helmantum sonhou um outro sonho. Ele viu dois homens se aproximando da vila e explicando o que significava o lago de fogo. Ele ficou numa expectativa muito grande, até que numa tarde ele viu dois homens chegando na vila. Quando ele olhou, disse, são os homens que eu vi no meu sonho. Correu para eles, conversou com eles. E ali uma nova igreja foi estabelecida. Muitas pessoas vieram saber o significado do lago de fogo e enxofre. Que as pessoas estavam sofrendo no sonho de Helmantum. E os pastores mostraram o Apocalipse e mostraram como se livrar dessa situação que os ímpios vão passar. Deus se manifesta mostrando a mensagem da salvação de várias maneiras. E a pergunta número 2 é de que forma Deus se revelou a Moisés e como ele explicou sua intenção de libertar o seu povo do Egito. Êxodo 3, de 7 a 12 diz assim, e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Note que Deus chama Israel de meu povo. Deus nem havia feito aliança com eles ainda, mas Deus chamava aquelas pessoas de meu povo. E disse o Senhor a Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, porque conheci as suas dores, porque eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra que mana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios estão oprimindo o meu povo. Venha agora, pois eu enviarei você até Faraó, para que você tire o meu povo do Egito, os filhos de Israel daquele lugar. Então Moisés disse a Deus, Senhor, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse Deus para Moisés, certamente Moisés, eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando você tomar o povo e sair com o povo do Egito, você vai servir a Deus
neste monte. Este será o sinal de que você realmente fez a obra que eu estou solicitando. Então a pergunta é, de que forma Deus se revelou e explicou a Moisés a intenção de libertar o seu povo? A resposta é, Deus explicou para Moisés, que estava atento ao sofrimento e à aflição do seu povo que clamava por socorro e libertação. E Deus estava pronto para agir e contava com Moisés nessa missão. Por isso Isaías disse, o Senhor está dizendo, o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o meu ouvido para que eu não possa ouvir o clamor do meu povo. Depois de tantos anos de cativeiro, Deus revelou ao seu povo que os libertaria, e isso criou uma expectativa positiva, mas angustiante para o povo. Deus revelou para os dirigentes de Israel, dos hebreus, que Moisés seria o libertador do povo. Mas onde estava Moisés? 40 anos, ninguém ouviu falar mais de Moisés. E então, agora, Moisés era convocado para a grande obra. Ellen White, no livro História da Redenção, página 109, ainda detalha esse fato de que Moisés foi avisado por Deus, pelos anjos, de que ele seria o libertador. E que o povo de Israel fora também avisado de que Moisés seria o libertador. Olha o texto. Moisés foi instruído pelos anjos de Deus, que Deus o havia escolhido para ser o libertador dos filhos de Israel. Os líderes entre os filhos de Israel foram também ensinados por anjos de que o tempo do seu livramento estava próximo e que Moisés era o homem a quem Deus usaria para cumprir seu propósito. Então Moisés sabia de que ele seria o libertador. Ele só estava esperando o chamado, só estava esperando a revelação divina para dar a ele a ordem. Mas Moisés, 40 anos fora do Egito, é muito tempo. Por isso Moisés teve essa reação de espanto, dizendo, quem sou eu, Senhor, para que vá a Faraó e tire Israel do Egito? O Senhor conhece Faraó, não é assim, de uma hora para outra. Você acha que eu vou chegar lá e vou dizer, meu Deus mandou eu tirar o povo? Ele não vai aceitar, porque o Faraó, ele se considerava um Deus. Então ele não ia aceitar, assim, a ordem de um homem chamado Moisés, que havia sido, assim, expulso do Egito por ter cometido um deslize. Obviamente, Moisés não queria que essa situação viesse à tona. Mas Deus diz, eu irei com você. Por isso, Deus, quando ele chama uma pessoa para a obra, ele capacita para aquilo que a pessoa tem que desempenhar. David Livingstone foi um homem que ele veio da Escócia, ele era médico, ele era colonizador, explorador, e ele estava um dia na Inglaterra, quando ele ouviu o missionário Dr. Robert Moffat falar sobre a África. Milhões de pessoas estão morrendo sem ter Cristo no coração. A escravidão está campeando a África. As nações vêm e sequestram as pessoas e vendem como escravos. Então, David Livingstone, preocupado com as pessoas, com o evangelismo, ele então se despediu da Inglaterra e por 30 anos ele trabalhou na África, ajudando a libertação, ou seja, a terminar com a escravidão dos africanos e preocupado em pregar o evangelho para as pessoas. Levou mais de 1 milhão de pessoas aos pés de Cristo. Uma verdadeira obra de uma pessoa capacitada por Deus. Abandonou tudo na Inglaterra para se enfiar nos pântanos africanos, onde ele sofreu muito, onde ele teve uma obra maravilhosa dirigida por Deus. Deus capacitou esse homem para pregar o evangelho. E Deus está convocando aqueles que podem trabalhar por ele ainda hoje para pregar a mensagem do advento. Então Deus vai nos capacitar. Ninguém pode dizer, eu não sei fazer nada. Na Rússia, uma mulher ouviu dizer que ninguém vai chegar no céu sem uma coroa que não tem estrela, onde uma estrela representa as almas ganhas para Jesus. E aquela mulher analfabeta diz, mas eu nunca ganhei nenhuma alma, como é que eu vou fazer? Sabe o que ela fez? Ela pegou folhetos no guichê missionário. E na casa dela, ela então tinha vizinha, ela foi na vizinha de baixo e disse para a vizinha, você não pode ler esse folheto que eu peguei na igreja, eu não sei ler. E a vizinha, bondosamente, começou a ler o folheto. Então ela parava de vez em quando e disse, lê de novo essa parte aí. A mulher lia e então ela dizia, na minha igreja explicaram essa parte. Isso aí significa isso, mais isso, mais isso.
Então, assim, ela pegou o segundo folheto e levou para a mesma vizinha. E assim ela começou a ir de vizinha em vizinha, pedindo para ler os folhetos que ela trazia da igreja. No final de 3 anos, ela levou a Jesus Cristo 42 amigas vizinhas. E assim, ela colocou estrelinhas na coroa dela. Deus nos abençoe. Se você tem desejo de servir ao Senhor, Deus vai te chamar e vai te capacitar para essa obra. Que haja uma bênção no seu coração. Fica com Deus.